Eu sou o pai dela. Jair Rankin, no auge dos seus 24 anos, ele era uma pessoa bem simples, um artista de webtoon especializado em obras de estilo de artes marciais. Quando finalmente ele terminou seu projeto, já mandando para a organização os últimos capítulos que ele tinha feito, tudo o que ele queria naquele momento era dormir e descansar um pouco a sua mente. Mas quando ele viu a sua filhinha, Dan Yu, aquele anjinho de 4 anos dormindo, no auge da sua inocência, o mesmo entendeu que tinha o motivo do porquê ele fazia aquilo. Uma criança, quando ela vê o seu pai ou sua mãe, ela quer brincar o tempo todo, e ela não entende que eles trabalharam a noite toda ou ficaram o dia todo cansado. Então nosso protagonista teve que explicar para sua filha que ele não poderia brincar naquele momento com ela, porque ele estava muito cansado. Por sorte dele, ele tinha Sena, sua esposa, que compreendia ele e sabia o momento de tirar sua filha de perto dele para que ele pudesse descansar um pouco, explicando para Dani que ele tinha que dormir naquele momento para poder mais tarde poder brincar com ela. Assim que ambas saíram do quarto, deixando o nosso protagonista sozinho para adormecer, no momento que ele abriu seus olhos, já estava quase no horário de pegar sua filha, pedindo a sua esposa para poder acompanhá-la até a escola dela para depois eles ir em algum lugar para poder se divertir um pouquinho. A sua esposa, depois de muita insistência, aceitou o convite e foi junto com ele. Quase perto da creche, a Sena pediu para que o nosso protagonista parasse para ela comprar alguma coisa antes dela chegar na escola. Esperando a sua esposa retornar para o carro, ele sentiu um impacto muito grande vindo das suas costas. Um caminhão desgovernado acabou atravessando o sinal e acabou batendo nele, o matando instantaneamente. Ainda no pós-vida, esperando para poder ir para o outro caminho, vendo a sua esposa muito triste, a sua filha bem inocente e feliz, sem saber o motivo daquela ocasião, nosso protagonista começou a se perguntar sobre a morte, já que a morte ela faz parte da vida e desperta reflexões muito profundas nas pessoas. Pessoas capazes de expressar essas emoções como pensadores, escritores e poetas, e como o medo e a saudade de abandonar aquelas pessoas que estavam com você é muito triste de dizer na hora do adeus. Pelo seu rancor na sua vida, o ceifeiro percebeu que não era hora do nosso protagonista ir para o outro mundo e deixou ele ficar um pouquinho mais nesse mundo. Kim, se ele soubesse o quão ruim seria isso, ele imploraria para poder ir para a próxima vida. Ver a sua filha crescer sem o pai do lado dela foi a pior tortura que ele passou por toda a sua vida. Piorou para ele como um pai quando ele viu um valentão pedir sua filha em namoro. Por ela recusá-lo, ele começou a mandar as meninas fazerem bullying com ela. Todos os dias a filha do nosso protagonista apanhava constantemente, até o dia que eles foram até longe demais, acusando ela de roubo. Como precisaria de um dos pais lá presente, Sena ela foi chamada à escola para poder saber o que aconteceu. Percebendo que a escola não queria saber da verdade e vendo que só queria humilhar a sua filha, ela entendeu que ali não era o local que a sua filha Dani poderia ficar e retirou ela daquela escola. Kim ficou bastante aliviado por entender que a sua esposa era muito sábia e sabia o que estava acontecendo. No dia seguinte, ao acompanhar sua filha na nova rotina de escola dela, pela beleza da Dani, ela chamava muita atenção de pessoas com boas e más intenções. Infelizmente, existiam pessoas, principalmente as meninas, que sentiam muita inveja dela porque ela chamava muita atenção. Sem saber a intenção dessas meninas, elas chamaram a filha do nosso protagonista para ir no karaokê, cantar um pouco e se enturmar mais. O nosso prota até pensou que elas estariam confraternizando com ela e ficou muito feliz por ela estar fazendo amigos nessa escola. Mas quando ele achou que tudo estava normal até demais, ele ouviu atrás da porta uns valentões falando que as meninas trouxeram uma novata para o líder de uma gangue poder ficar com ela. Já temendo o pior, Kim ele foi procurar ajuda, mas ninguém conseguiu ouvi-lo, sua voz silenciosa naquela multidão. Até que um rosto falou para ele que ouvia. E sem entender como que isso aconteceu, Kim foi para dentro do corpo daquele jovem. E sem querer saber mais o que estava acontecendo, ele correu para poder salvar a sua filha daqueles valentões. Ao entrar lá no estado de fúria, ele começou a socar todo mundo e conseguiu retirar sua filha de lá de dentro e levá-la até um local seguro, que era a casa deles. Deixando ela lá, ele acabou retornando para o modo normal dele e a pessoa retornou para o seu corpo. O nosso protagonista, através desse gesto de bondade de salvar a sua filha, ele vai colocar o portador desse corpo em maus lençóis. Eu me tornei um homem casado em outro mundo. Seus desejos, eles te guiam para um novo mundo. Tudo começa no momento em que você almeja algo. Para Kim João, os seus desejos são apenas fantasias. Desde o falecimento dos seus pais e do seu avô paterno, o mesmo ele vive sozinho nesse mundo. Ele não sabe se é por causa da idade ou um senso de nostalgia, mas nesse Natal parece que as pessoas estão mais felizes. E isso faz com que o seu coração doa muito mais. Todo mundo vai comemorar com alguém, só ele que não. Apenas naquele momento, querendo ir embora, uma cena acabou comovendo ele. Um homem vestido de Papai Noel estaria sozinho nesse Natal também. Com pena daquele homem, João resolveu agraciá-lo com um valor em dinheiro. Quando ele fez isso, esse gesto de bondade, tudo na sua vida mudou, incluindo aquele Papai Noel, que começou a apertar muito a sua mão, com tanta força ao ponto de João se assustar com aquela pessoa. O Noel falou para ele que só o soltaria depois que ele falasse um desejo. Se deixando levar pelo momento e pelaquela estranheza, João ele desejou ter uma família e poder ser feliz. Aquele Noel explicou para ele que realizaria o seu desejo. Entendendo que aquele homem parecia muito doido, João resolveu meter o pé daquele local.
Mas quando ele retornava para sua casa, algo não saía da sua cabeça. Será que realmente isso poderia ser verdade ou não? Ao adormecer no metrô, quando seu corpo despertou, João ele começou a ver as pessoas ao seu redor falando um idioma totalmente desconhecido para ele. Por ser extremamente esperto até demais, ele entendeu muito cedo que ele estaria em outro mundo, e nos piores dos casos, como um escravo. Amaldiçoando de toda maneira possível aquele Papai Noel, por ter levado ele para esse mundo, João ele começou a tentar aceitar um pouco mais a sua realidade. Com o tempo ele pensou que ele seria vendido muito rápido, já que ele era uma pessoa bem alta e bem forte. Mas quanto mais ele passava pelas vilas, suas esperanças estavam começando a ser jogadas no lixo. Além dos maus tratos humanos que ele estaria tendo, o seu corpo já não estava mais aguentando aquela fome. E antes mesmo dele perder a sua consciência, João ele pensou em tirar sua própria vida. Quando ele pensou que aquele ali seria o seu fim, alguém o viu fazendo aquilo. Lizzie, ela foi vendida pelo seu pai para ser esposa do guardião da montanha. Por ter se atrasado um pouco para chegar na casa do seu marido, a mesma foi recebida com porradas a noite toda. Ainda no chão, esperando seu corpo parar de doer, ela soube que ela não estaria sozinha com aquele homem mau. Ele tinha uma filha, e essa menina era tão sofrida que nem nome ela tinha. Se não fosse pelaquela criança, Lizzie ela teria tentado contra sua própria vida também. Por sorte do destino, seu marido agressivo acabou morrendo por lobos. Pensando que ela estaria livre desse mundo ruim, o chefe da vila falou para ela que eles iriam arrumar um escravo para ser o seu novo marido, já que uma mulher ela precisa de um marido para protegê-la. Partindo para conhecer o seu novo marido, Liz ela acabou avistando João tentando atentar contra a sua própria vida, e ela teve esse sentimento também, e ela resolveu salvá-lo. João ele foi comprado pelo chefe da vila para ser o marido da Liz, e agora, separado pela linguagem, eles vão ter que se adaptar e vai ter que ver se essa vai ser a sua vida de ser um que ele tanto desejou, mas não será tão fácil assim. Pai inigualável. Noah Ganjang costumava ouvir do seu pai que as pessoas se movimentam seus corpos por alguns motivos. Um desses motivos era para permanecer vivo. Bem, nas suas análises, o seu pai parecia muito certo. Todas as pessoas buscavam melhores profissões para poder levar alguns tipos de mantimento para sua família, como por exemplo trabalhos braçais, e outras lutavam para proteger mercadorias das outras pessoas, como o nosso protagonista fazia, usando a sua força para proteger a fortuna dos outros. Fazer o necessário para levar mantimentos para dentro da sua casa era a coisa mais importante. Isso sim era chamado no mundo Murim como um chefe de família, quando a pessoa sacrificava a sua vida para poder levar mantimentos para sua casa. Mas existe outra forma de você conseguir tudo isso através de um título, fama, dinheiro e poder. Noah ele sempre almejou ser reconhecido no mundo Morim. Porém, o seu pai, mesmo sendo mais forte que ele, explicou que Noah ainda era muito fraco e ele tinha que percorrer muita coisa ainda para poder ter algum título no mundo Morim. Já que se ele almeja alcançar algo, ele precisa ainda ser forte. Nem mesmo seu pai, que era muito poderoso, era reconhecido no mundo Morim. Mas Noah ele não deixou ser convencido pelas palavras do seu pai e buscou treinar muito mais para poder contrariar o seu pai futuramente. Depois de muitas sessões de treinamento, sem entender como ficar ainda mais forte, ele resolveu ir atrás de desafios. Depois de muitas viagens e desafio pelo mundo, ele descobriu que seu pai havia falecido. Como a pessoa mais forte que ele não estaria mais nesse mundo, ele não sabia se ele ia ser mais forte que seu pai ou não. Esse foi o seu maior erro. Fugindo dos ensinamentos do seu pai, Noah ele desafiou pessoas que não deveriam ser desafiadas. Ainda chateado por perder humilhantemente, ele começou a vagar sem rumo e sem nenhum tipo de expectativa de vida. Até que Noah viu uma dama tão bela que mesmo ele não conseguia acreditar como é que ela via alguma coisa nele. Para honrá-la depois do casamento, ele começou a trabalhar como guarda de carga, mas o salário não era tão bom como os riscos da profissão. E como a sua esposa estaria grávida, ele queria dar o melhor para ela e para o seu filho. Por sorte, ela compreendia os esforços dele. Noah ele se sentiu o homem mais feliz do mundo. Infelizmente, a sua felicidade acabou tendo um fim. A parteira explicou para ele que ele deveria escolher entre a sua esposa e seu filho. Por ser um homem que não queria perder a sua esposa amada, ele escolheu ela. Mas a sua esposa fez ele prometer que ele escolheria a criança, porque ela não conseguiria viver nesse mundo sabendo que o seu filho morreu. Sabendo que a palavra da sua mulher era a última, ele resolveu ouvi-la e escolheu o seu filho. Depois de uma sensação de quase morte, ele ouviu o barulho do seu filho. A parteira explicou para ele que era trigêmeos, 2 meninos e uma menina. E sua esposa, em seus últimos suspiros, ela pediu desculpa por não estar com ele nessa caminhada. E no momento que ela terminou de falar suas palavras, ela acabou falecendo. Querendo desabar por causa dessa situação, Noah ele sabia que precisava segurar as pontas naquele momento. Como seu serviço pagava pouco e agora ele tem 3 bocas para alimentar, ele resolveu ir para um clã Murim, porque ele sabia que mesmo o risco sendo bem alto, lá eles pagam bem. E agora teremos que ver aos olhos de Noah como é que é ser o pai solteiro de 3 filhos, no mundo onde a força e a habilidade faz o seu caráter. Eu me tornei a mãe do protagonista sanguinário. Ao adormecer, nós esperamos acordar em nossa cama.
Mas a nossa protagonista ela foi assombrada com uma figura misteriosa que propôs para ela uma aposta. Antes de saber mais sobre essa aposta, os seus olhos acabaram despertando. Fazendo um olhar 360 sobre o local, ela entendeu que algo não parecia correto. Aquele ambiente estranho não era sua casa. As pessoas presentes realmente estavam preocupadas com a mulher que estava deitada naquela cama. Até mesmo o marido dela foi até lá para vê-la. Quando o tumulto havia diminuído, a nossa protagonista soube exatamente quem era aquela mulher que estava olhando para ela no espelho. A duquesa Siriel, esposa do duque Lopron, a mãe negligente do protagonista Cassiel, da novel que ela estaria lendo, Asas Arrancadas. Por causa da falta de amor materno com Cassiel, ele acaba desenvolvendo um pavor por abandono. Basicamente, ele começa a prender as pessoas para não fugir dele. Quem tentasse fugir, ele matava. A protagonista feminina que vai se casar com seu filho, ela sofre muito na mão dele. A prota no corpo de Sariel começou a montar um plano para poder mudar essa história triste. Foi quando ela pensou que se ela fosse uma boa esposa e não desprezasse o seu marido, talvez ele poderia ser mais amoroso com ela e com o seu filho. E se ela fosse uma boa mãe, demonstrando carinho, amor e atenção que um filho merece, talvez o seu filho no futuro não se tornaria um torturador. Como o Duque ele foi viajar recentemente, ela começou seu plano por Cassiel. Já sabendo que se ela demonstrasse ser uma mãe de ouro não funcionaria com seu filho, a prota começou seu plano indo aos poucos, observando de longe para saber quando seria o momento apropriado para se aproximar dele. Só que infelizmente ela soube que essa mulher, ela negligenciou tanto seu filho que ele não consegue mais ver sinais de amor como uma coisa boa, e sim como uma armação para poder pegá-lo de alguma forma. Uma mãe que demonstra amor para depois jogar o filho de escanteio. Sariola percebeu que se a mãezona não ia funcionar com Cassiel. Foi então que ela começou um plano de maneira muito simples. Crianças adoram presentes, mas com os traumas severos de Cassiel, ela sabe que vai demorar muito tempo para ela conseguir se aproximar dele. Por sorte, depois de alguns dias enviando um presente para ele começou a se abrir um pouco com ela. E ela percebeu o quão triste é essa criança. O quão triste é essa criança. Babá imortal, pai por obrigação. Aquela deveria ser apenas mais uma viagem para aqueles tripulantes, mas todos ali ficaram maravilhados com uma passageira que esbanjava uma beleza acima do normal. Já aquela mesma passageira, ela só tinha olhos para sua filhinha, que estaria completamente com medo dos trovões. A sua mãe, para acalmá-la, explicou que aqueles trovões seriam anjos brincando. Naquela mesma noite, Eijun, ele estava bastante preocupado com um negócio que poderia ser ou não um bom sucesso para ele. Depois que soube que tudo estaria bem, o mesmo resolveu simplesmente descansar. Porém, o universo ele teria outros planos para o seu corpo. Por causa de uma causalidade, Ie acabou morrendo eletrocutado. Enquanto a sua alma se retirava do seu corpo carbonizado, alguém acabou se apoderando da sua casca vazia. O seu nome era Ie Jutian, um gênio venerado que foi considerado um dragão mortal. Após a sua morte por causa de uma traição há 200 anos, ele finalmente recebeu uma nova chance de reencarnar. Quando mesmo já iria iniciar sua jornada para o oculto, alguém veio interrompê-lo naquela noite. A mulher falou que seu nome era Gao Jing. Explicou para nosso protagonista que há 4 anos eles tiveram uma filha. Assim que ela falou o nome dela, as memórias do dono daquele corpo começou a vir sobre ele como uma reprise. Segundo essas memórias, há 4 anos atrás, Ye salvou essa mulher de um envenenamento. E por se sentir muito grata a ele, a mesma acabou dormindo com ele. Assim que as memórias começaram a parar, Ye perguntou para ela o que ela queria ali com ele agora, já que passou 4 anos e ela não falou nada da criança. Foi então que Jing explicou para ele que infelizmente ela tinha inimigos muito poderosos atrás dela. E com medo deles usarem a sua filha Nao contra ela e contra o nosso protagonista, ela resolveu trazê-la até aqui para poder ele ficar um pouquinho com ela, até ela se estabilizar para poder voltar a pegar sua filha. Ainda em choque por ter virado pai, Ye resolveu abrir mão da sua vida pacata para poder honrar um pouco o dono desse corpo, protegendo a filha dele. Mas naquela mesma noite, nosso prota viu um pouco nas memórias dessa pessoa que ele era de uma família muito rica. Entretanto, após a morte repentina dos seus pais em um acidente, o seu sobrinho herdou toda a herança dele. Vendo o quão patético essa pessoa era por ter deixado uma pessoa roubar o que é dele por direito, e ele sabe exatamente como pegar tudo de volta, à base da força. E por isso ele vai treinar para evoluir seu corpo para pegar tudo que era dele e também proteger a sua filha no processo. Minha filha é um gênio musical. Quando você chega no topo, você entende que na verdade você se tornou um fracassado. O sucesso ele tira muita sangue. Sangue para alcançar as suas ambições, ele precisou negligenciar sua esposa e sua filha. Por trabalhar numa agência para famosos, o mesmo ele precisava passar muito tempo fora de casa. Com o sonho de virar uma estrela futuramente, achou que poderia usar a agência como escada para subir mais ainda. Ganhando experiência até ele receber a sua própria oportunidade. Parecia bem simples no papel, até que a vida acabou cobrando seu primeiro preço. O boleto a se pagar veio na forma da sua esposa. Por ela perceber que ele estava realmente focado muito no sonho dele, a mesma enfrentou a sua doença sozinha, definhando lentamente até que seu corpo cobrou o preço. Em seus últimos suspiros, ela implorou para que ele cuidasse da filha deles, a Sen Yun.
Depois de negligenciar os cuidados paliativos da sua esposa, antes de perceber que já era tarde demais, Yun jurou que cuidaria da filha deles. Por estar muito arrependido, quase entrando em depressão pela morte da sua esposa, Yun ele esqueceu de algo bastante importante que ele prometeu e voltou a se afundar no seu trabalho. Sua determinação na empresa era tamanha que ele ganhou várias promoções. Com essas promoções ele ganhou mais e mais trabalho. Sua mente sabia que ele tinha esquecido de alguma coisa, mas ele não conseguia se lembrar mais. Até que todo o seu esforço no fim foi jogado no lixo. Ao criar uma música, uma pessoa acabou plagiando ela. A voz dessa pessoa era compatível com a música e foi muito aceita pelo público, e aquela agência que ele passou anos da sua vida apenas falou para ele deixar pra lá, pois eles lucrariam com direitos autorais. Foi então que Yun se lembrou de algo. Essas lembranças ela veio com uma notícia. Sua filha, Sa-Yun, sofreu um acidente. Não pensando duas vezes, ele correu até lá, mas infelizmente ele chegou a tempo só da despedida. Percebendo que a partitura acabou levando tudo dele, não querendo ficar sozinho de novo, Yun atentou contra sua própria vida, implorando que se ele tivesse outra chance ele não seria um lixo de pai. Algo ou alguém acabou ouvindo as suas súplicas, vendo se dessa vez ele honraria esse desejo. Sem querer saber se tudo que ele vivenciou era um sonho ruim ou não, ele abandonou o serviço e foi correndo até sua filha, que estaria esse dia específico no cemitério honrando a sua mãe, já que hoje era o aniversário de morte da sua esposa.